Então, vamos dar início ao nosso encontro de hoje. Como a gente já tinha combinado anteriormente, nós vamos o quê? A partir de então, trabalhar com o conteúdo relativo à composição química da célula. Conteúdo esse que nós já fizemos uma discussão por conta do estudo de características gerais de seres vivos. E a composição química foi justamente o primeiro conteúdo que nós discutimos em sala de aula, onde a gente viu que todo ser vivo seria constituído basicamente por substâncias inorgânicas e substâncias orgânicas, e que as substâncias orgânicas elas seriam constituídas basicamente por as inorgânicas por água e sais minerais, e as substâncias orgânicas por carboidratos, lipídios, proteínas, vitaminas e ácidos nucleicos. Então, nesse primeiro momento, eu vou fazer aqui uma recapitulação bem rápida, certo? A respeito do conteúdo água, né? Aquilo que eu pedi para vocês, que vocês fizessem logo uma revisão a respeito desse conteúdo em nível de ensino médio, para que a gente possa, a partir desse conhecimento, aplicar esses conhecimentos à prática da atividade física. Então, eu vou fazer aqui uma revisãozinha bem rápida, certo? A respeito de água e sais minerais. Porém, no primeiro momento, eu vou me restringir somente à água. No momento que nós formos trabalhar com sais minerais, a gente faz a discussão a partir dos mesmos. Esse material relativo à água e a sua relação com a prática de atividade física, esse slide, ele já foi mandado em PowerPoint para vocês desde a semana passada, certo? E hoje nós vamos passar a discutir esse conteúdo. Então, com relação à questão água, quando a gente fala em água, a gente faz uma correlação direta de água com biodiversidade. Quando a gente fala em água e biodiversidade, vocês devem se ater para o conteúdo relativo à origem da vida e à origem dos seres vivos, onde eu passei um material para vocês e pedi também que vocês dessem uma analisada em um vídeo, né, que eu passei também para vocês. E a gente deu para analisar que a vida surgiu em meio líquido. Portanto, sem água seria impossível a existência de qualquer tipo, né, de ser vivo. Então, sendo assim, água é igual a biodiversidade. Portanto, um ambiente que contém água, ele é um ambiente que é mais propício a ter uma maior diversidade de vida, em comparação com outro ambiente onde você não teria, né, a água em abundância. Não significa que o local que tenha deficiência de água não exista vida. Existe sim, porém, a questão da biodiversidade, ela, no caso, seria em menores proporções. Maior quantidade de espécies nessa região. Então, esses dois gráficos aí, eles mostram, né, dois ecossistemas diferentes, onde aquele que tem a predominância de água, você tem uma grande diversidade de seres vivos, enquanto aquela outra, onde você tem déficit de água, você tem uma menor quantidade em relação a espécies e biodiversidade. A água, ela transita através dos seres vivos. Num primeiro momento, a água ela participa de um processo que nós denominamos de fotossíntese. Processo esse que nós já discutimos em características de seres vivos e vimos que esse processo fotossintético ele é um processo anabólico. E a partir do momento em que exista o processo de formação de compostos orgânicos através da fotossíntese e também da quimiossíntese,
Nesse processo de formação de compostos orgânicos, eu tenho como matéria-prima a água, né? Então, eu combino água mais carboidratos, energia química ou energia luminosa, e a partir de então, eu terei o quê? A produção de compostos orgânicos e liberação de quem? De gás carbônico. A partir de então, o que, que vai acontecer? Os compostos orgânicos serão captados por organismos heterótrofos, considerados consumidores primários. Daí eu já vou ter parte dessa água dos compostos orgânicos fazendo parte desses organismos. E a partir daí, você tem que essa água seria repassada juntamente com os compostos orgânicos que foram fabricados na fotossíntese ou quimiossíntese para outros organismos, formando assim uma chamada teia alimentar. De modo que todos esses seres vivos, né, que coexistiram a partir do processo fotossintético, todos eles, inclusive o organismo que realizou a fotossíntese e fabricou os seus próprios compostos orgânicos, eles vão que eles vão um dia vão morrer, vão perder a vitalidade. E aí as bactérias e os fungos, sendo que os fungos são os principais decompositores da matéria orgânica, vão transformar essa composição química dos seres vivos, esses compostos orgânicos, nas substâncias básicas para que possam ser utilizadas novamente para a fabricação de compostos orgânicos, ok? Então, nesse caso, a água que transitou pelos seres vivos, ela agora, a partir do processo de decomposição, ela estará disponibilizada novamente para que novos seres vivos sejam literalmente fabricados, ok? A quantidade de água, ela varia de acordo com a taxa metabólica. O que quer dizer isso? A taxa metabólica. Todos nós temos o quê? Uma velocidade e uma quantidade de reações que ocorrem no nosso organismo. Se lembrem de características de seres vivos, onde nós falamos de metabolismo. Metabolismo, conjunto de reações químicas observáveis nos seres vivos. E essas reações elas podem ser anabólicas, quando tem por finalidade promover a construção, a síntese, a fabricação, né, de compostos mais complexos. E o catabolismo, que seria o inverso. Você estaria trabalhando com a transformação de substâncias mais complexas em substâncias menos complexas. Isso foi muito bem discutido no nosso conteúdo sobre características gerais dos seres vivos, ok? Então, a água, ela varia de acordo com o metabolismo. Quando indivíduos apresentam maior taxa metabólica, eles apresentam maior quantidade de água. Daí a importância da água na prática das atividades físicas. A água é importante porque, durante a prática da atividade física, eu tenho que produzir energia, que é um processo catabólico. E esse processo catabólico envolve a produção quer dizer, para que haja produção de energia, é necessário a presença dessa água metabólica, certo? Não somente nas reações catabólicas, quanto também após a prática da atividade física, nas reações anabólicas, aquela onde eu vou recuperar aquilo que eu gastei durante a prática da atividade física, ok? Então, quanto maior a taxa metabólica de um tecido, maior o percentual de água. Tipo de tecido. Se nós observarmos a diversidade de tecidos no nosso organismo, nós temos basicamente 4 tipos de tecidos. Nós temos o tecido epitelial, que é subdividido em de revestimento e glandular. Nós temos o tecido conjuntivo, com propriedades especiais, e temos aqueles propriamente ditos. Nós temos o tecido muscular, que é também subdividido em liso, estriado esquelético e estriado cardíaco,
e temos o tecido nervoso. Então, basicamente, 4 tipos de tecidos: epitelial, conjuntivo, nervoso e muscular. E quando você analisa um determinado tipo de tecido, você tem que a quantidade de água ela vai variar com o tipo de tecido. Por exemplo, no músculo nós temos um percentual de água muito superior ao tecido conjuntivo ósseo, ao tecido conjuntivo adiposo, ok? Então temos aí essa diversidade de quantidade em relação ao tipo de tecido. Varia também com a idade. Varia com a idade da seguinte forma: indivíduos mais jovens, eles tendem a apresentar um maior metabolismo, reações químicas. E daí eu vou para o primeiro momento em que nós discutimos a taxa metabólica. Então, como a taxa metabólica é mais elevada em indivíduos jovens apresentam maior percentual de água. Varia também com a espécie. Nós temos espécies que apresentam percentuais de água diferenciados. Por exemplo, nós, numa idade adulta, temos em média 65% de água. Já um selenterado, representado por uma água viva, uma medusa, por exemplo, tem 98% de água. Um embrião de uma semente tem 3,5% de água. Então, se você for variar cada uma das espécies, você vai ter percentual de água diferenciado. Se você quiser dar uma olhada nisso, você abra uma tabelinha mostrando os diversos tipos de espécies e vocês vão ver que a quantidade de água presente nessas espécies, elas são diferentes. Tanto do reino animal quanto do reino vegetal, ok? Então, vamos aí. Aqui nós temos um gráfico mostrando a necessidade da água no metabolismo. Aqui, no primeiro momento, você tem o quê? A glicina, que é um aminoácido. Ele tem um grupamento amina e tem um grupamento ácido carboxílico. E aqui você tem o quê? Um outro aminoácido, onde você tem aqui o grupamento amina e você tem aqui um outro grupamento carboxila. Mas veja que os aminoácidos são diferentes. Um apresenta um hidrogênio e o outro apresenta um CH3, um grupamento metil, certo? Agora observem, para que eu venha a fabricar proteínas, eu tenho que combinar aminoácidos. E para que haja a combinação desses aminoácidos, olha aqui o que vai acontecer. Eu vou eliminar um grupo hidroxila do grupo carboxila de um aminoácido e um hidrogênio do grupo amina do outro aminoácido. Com isso, eu formo o quê? Uma ligação peptídica. Formando essa ligação peptídica, eu terei o quê? A combinação entre os aminoácidos, formando dipeptídeos, tripeptídeos, polipeptídeos, e a partir de 51 aminoácidos combinados, eu vou formar uma proteína. E vejam que, a cada ligação peptídica, eu tenho a eliminação de quem? De uma molécula de água. E o inverso é verdadeiro. Se eu colocar essa seta no sentido contrário, se eu quebrar proteínas, né, quebrando as ligações entre os aminoácidos, eu vou produzir aminoácidos e vou, no caso, incluir água na reação. Então, eu tenho reações de hidrólise, que são reações que, quando a água entra, ela quebra a ligação. E tenho reações de condensação, que são aquelas reações em que, quando a água é removida, eu tenho a formação de novos compostos. Então, reações de condensação. Então, fica bem esclarecido que a água ela participa das reações químicas. E reações químicas, nós estamos falando de quê? De
metabolismo. Observem agora, né? Observem agora a comparação, pessoal, entre um indivíduo idoso e um recém-nascido, né? Observe a quantidade de rugas, de pregas, né? Comparada com a pele do bebê, certo? No indivíduo idoso. Então, o indivíduo jovem, ele apresenta um maior percentual de água em relação ao indivíduo adulto ou idoso, tendo em vista que o indivíduo jovem apresenta maior metabolismo e, consequentemente, apresenta maior conteúdo de água. E temos também aqui, né, mostrando uma medusa, uma água viva, configurando a variação na quantidade de água em se falando de quem? Em se falando da espécie. A água viva tem, em média, 98% de água. Com relação às propriedades da água, nós temos que essas propriedades, elas são de grande importância, certo? Para nós, seres vivos. E essas propriedades, dentre elas, nós temos o quê? A polaridade. O que significa polaridade? Significa dizer que a água ela tem dois polos, um polo positivo e um polo negativo. O polo positivo é representado pelos hidrogênios e o polo negativo é representado pelo oxigênio. Para que você entenda essa situação de uma molécula polar, que é o caso da água, basta você analisar o seguinte: o oxigênio é do grupo 6A da tabela periódica e o hidrogênio é do grupo 1A da tabela periódica. Então, esses elementos químicos se combinam de forma que eles vão formar a molécula de água. E existe uma tendência que os elétrons eles fiquem mais próximos do oxigênio do que do hidrogênio, o que causa uma polaridade nesta molécula. Desta forma, uma substância polar é como se fosse um ímã que tivesse um polo positivo e um polo negativo. E assim, a tendência natural é que a água, sendo uma substância polar, ela tende a se ligar a outras substâncias polares. A água não se mistura com óleo, gordura. Por que ela não se mistura? Porque a gordura é uma substância apolar. E a água, sendo polar, ela não se mistura com óleo ou gordura, né? Daí a gente dizer na química que semelhante dissolve semelhante. Substância polar com substância polar, substância apolar com substância apolar, ok? Um outro ponto interessante também em relação à polaridade da água são a formação das ligações de pontes de hidrogênio. Essas ligações do tipo pontes de hidrogênio, elas são muito interessantes, tendo em vista que ela será responsável por uma outra propriedade da água que nós chamamos aqui abaixo de tensão superficial. Então, a polaridade da água, ela se deve às ligações do tipo pontos de hidrogênio, que vão caracterizar a bipolaridade da água, e aquela história que eu falei, semelhante dissolve semelhante. E as ligações do tipo pontos de hidrogênio formam o que nós chamamos de tensão superficial da água. O que é a tensão superficial da água? É aquela condição, pessoal, que, observem aqui, eu tenho uma molécula de água, tenho outra molécula de água. Os hidrogênios se ligam ao oxigênio para formar a molécula de água. São ligações do tipo covalente, certo? Covalente simples. Porém, a tendência natural da água é se combinar com outras moléculas de água.
através de quem? De ligações do tipo pontes de hidrogênio. E essas ligações do tipo pontes de hidrogênio vão conferir o que nós chamamos de tensão superficial. E essa tensão superficial, ela tem uma importância muito grande, tendo em vista que alguns seres vivos, eles tendem a caminhar sobre a superfície da água, tendo em vista que na superfície da água, essa força de coesão entre as moléculas ela é muito maior do que na intimidade do volume desse líquido, certo? Inclusive, você pode até fazer uma experiência simples. Basta você pegar uma pinça e pegar uma agulha e colocar água sobre uma superfície, numa vasilha, e se você vier com bem cuidado com a pinça, utilizando a agulha no sentido horizontal, se você colocar bem devagar a agulha sobre esse líquido, ela não afunda, devido à tensão superficial da água. E aí o que você faz? Distante da agulha que está flutuando sobre a água, uma agulha flutuando sobre a água, se você colocar um pouco de água sanitária distante do local onde a agulha se encontra, a água sanitária ela tende a quebrar a tensão superficial da água e nesse momento a agulha afunda. Essa é uma experiência muito simples que comprova a tensão superficial da água. Isso é muito importante, viu, pessoal, para os nossos estudos futuros. Aqui nós temos a velha situação de que semelhante dissolve semelhante. Vejam que se você coloca óleo sobre água, você vai ter o quê? Você vai ter duas fases, né? A água fica acima e a água fica embaixo. Ou, desculpem, o óleo, a gordura fica acima e a água fica embaixo. Os dois não se misturam, porque a gordura é apolar e a água é polar. Tá certo? Os dois não se misturam. Porém, se você pegar, por exemplo, um corante, um quesuco, por exemplo, pegar açúcar e colocar sobre água, eles vão se misturar, porque as duas substâncias são polares. Ok? E observe aí um exemplo, ó, mostrando a tensão superficial da água. Veja aí o mosquitinho, ó, presente sobre a superfície da água e não afunda, né? Se não fosse a tensão superficial da água, significa dizer que esses animais, que normalmente se utilizam do meio líquido para o processo reprodutivo, seriam prejudicados, não é isso? Tá bom? Ainda sobre as propriedades da água, nós temos que a água ela é considerada o solvente universal. O que quer dizer solvente universal? Significa dizer que a água ela tende a dissolver a grande maioria das substâncias presentes no nosso organismo, né? Então, no nosso organismo, as substâncias polares elas tendem a se dissolver na água, enquanto que as substâncias apolares normalmente estão dissolvidas em gordura, certo? E é na água onde normalmente ocorre a maioria das reações químicas. Daí a água ser considerado o solvente universal. Ok? Então, observe o porquê da água ser considerado o solvente universal. Algumas substâncias, como por exemplo, o cloreto de sódio, que é o sal, ele é formado pela combinação de sódio e cloro, através de ligações iônicas, tá certo? Quando você dissolve cristais de cloreto de sódio em água, a tendência da água é fazer o quê? Separar os elementos que constituem o cloreto de sódio, que é o sódio e o cloro. Como o cloro é carregado negativamente
e o sódio é carregado positivamente, a tendência natural do sódio é se aproximar de quem? Do oxigênio, que tem carga negativa. Enquanto que o cloro, que tem carga negativa, tende a se aproximar de quem? Tende a se aproximar do cloro, que tem cargas negativas. E assim, olha, pessoal, o que é que a água está fazendo? A água está separando os elementos que constituem o cloreto de sódio, certo? Então, aí você tem um esquema mostrando, na prática, a água como solvente, no caso aqui, para essa substância, porém, para muitas outras substâncias. Ainda falando a respeito das propriedades da água, a água ela é um excelente regulador térmico. Por que ela é considerada um excelente regulador térmico? Devido ao seu alto calor específico. O que quer dizer alto calor específico? Significa dizer que a água ela tende a perder calor com dificuldade e ganhar calor também com dificuldade. Isso é muito importante para nós, organismos homeotermos, que temos uma temperatura que deve ser mantida em torno de 36,5 graus centígrados, 36. Então, desta forma, como o nosso percentual de água é muito elevado, em torno de 65% de água, isso é claro, dependendo da idade e também do nosso metabolismo, essa água contribui e muito para que nós consigamos manter a nossa temperatura corporal. Então, vejam aqui algumas substâncias. Vejam aqui algumas substâncias com seu calor específico. Olha ali, ó. A água apresenta um calor específico normalmente igual a 1. Isso é água pura. Água pura. Porém, no nosso corpo, o calor específico da água, como essa água, ela está associada a outras substâncias que no caso, o nosso organismo é uma mistura de substâncias orgânicas e inorgânicas, a água ela vem para um calor específico de 0,83 caloria por grama por grau centígrado, certo? Então, quando a gente fala em calor específico de qualquer substância, eu estou me referindo à capacidade que aquela substância tem de ganhar ou perder calor, ok? Aqui nós temos também uma outra importância muito grande da água em relação ao seu calor específico, né? Mostrando aqui um organismo que é homeotermo, mesmo vivendo em um local onde a temperatura chega a ser abaixo de 0, ele mantém a sua temperatura corporal. Em partes, é claro, pelo aumento do seu metabolismo. E a gente viu que o metabolismo ele tem uma participação muito grande de quem? Da água, né? Se lembrem da água metabólica. E observe esses outros organismos aqui, que não são organismos homeotermos, eles são pecilotermos. Porém, para que ele possa manter as suas reações químicas, ele tem que manter uma temperatura ideal. E, para isso, ele aquece as suas baterias diretamente através dos raios provenientes do Sol. Ok? Então, eu vou encerrar bem aqui agora essa sala, meus amores, e vocês já fiquem atentos para reiniciar novamente a sala o mais rápido possível para a gente continuar, ok? Vou mandar um outro link, ok, pessoal?